Carl Jung nos ensinou que dentro de cada um de nós existe um mundo oculto. Um lugar onde está a chave para compreender quem realmente somos. Esse mundo não pode ser visto com os olhos, mas pode ser sentido como uma voz sussurrante que nos chama a olhar além da superfície. No entanto, vivemos em uma sociedade que constantemente nos distrai e nos incentiva a buscar respostas fora de nós mesmos. Jung, por outro lado, nos convida a fazer um movimento radical. Parar e olhar para dentro. Talvez você já tenha se sentido desconectado, preso em um ciclo de emoções que não entende, em relacionamentos que não preenchem ou em uma rotina que parece vazia de significado. Por que isso acontece? Segundo Jung, é porque esquecemos como ouvir a nós mesmos, aquela parte interior que guarda as respostas que tanto buscamos. Essa desconexão não só afeta nossas emoções, mas também impacta cada aspecto da nossa vida, nossas decisões, nossos relacionamentos e até mesmo nossa saúde. O verdadeiro desafio não está em resolver o que acontece fora, mas sim em enfrentar o que ignoramos por dentro. Carl Jung chamou esse processo de integração da sombra, o momento em que reconhecemos e aceitamos as partes de nós que reprimimos. Emoções não resolvidas, medos que evitamos enfrentar. É como uma energia acumulada que exige ser liberada. Mas isso requer coragem, pois olhar para dentro significa encarar nossa vulnerabilidade, nossos erros e, o mais difícil, nossa responsabilidade. Talvez você já tenha sentido esse desconforto em momentos específicos, uma sensação de vazio ao final do dia, cansaço depois de interagir com certas pessoas, ou até uma espécie de resistência, sempre que tenta mudar algo na sua vida. Isso não é mero capricho da sua mente, são sinais do seu inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente não se comunica por meio de palavras, mas por meio de símbolos e emoções, como um idioma secreto que só conseguimos decifrar quando paramos para ouvir. Cada vez que ignoramos essas sensações, nos desconectamos mais um pouco de nós mesmos, e essa desconexão se acumula como um peso invisível que carregamos diariamente. Sem perceber, começamos a priorizar as necessidades dos outros e a acreditar que isso é o certo, que é um ato de bondade. Mas, na verdade, para curar nossa vida emocional, precisamos aprender a priorizar a nós mesmos. Não se trata de egoísmo, mas de amor próprio, um conceito que Jung considerava essencial para viver de forma plena e autêntica. Amor próprio não é um clichê nem uma frase vazia. É um compromisso profundo consigo mesmo, um ato de respeito pela sua própria existência. Significa estabelecer limites, dizer não quando algo não ressoa com você e, acima de tudo, dar a si mesmo a permissão para ser quem realmente é, sem máscaras nem pretensões. Jung dizia que só quando nos permitimos ser autênticos podemos encontrar o equilíbrio emocional que tanto desejamos. Porém, esse caminho não é simples, pois implica abrir mão do que não nos pertence mais. Às vezes, isso significa deixar ir pessoas, hábitos ou até sonhos que já não estão alinhados com nossa essência. Imagine que sua vida seja um jardim. Se você deixa as ervas daninhas crescerem, elas vão consumir os nutrientes que as flores precisam para florescer. Da mesma forma, quando permitimos que relacionamentos tóxicos, padrões autodestrutivos ou medos não resolvidos dominem nossa vida, impedimos que nossa verdadeira essência brilhe. Soltar essas ervas daninhas é um ato de coragem e também de confiança. Confiança de que, ao fazer isso, você está criando espaço para algo novo e melhor crescer. Esse processo de desapego nem sempre será compreendido pelos outros. Pode ser que algumas pessoas o chamem de egoísta ou tentem fazê-lo sentir culpa por priorizar a si mesmo. Mas aqui entra a lição mais poderosa de Jung. O mundo exterior sempre reflete nosso mundo interior. Se dentro de você existe paz e clareza, os relacionamentos e experiências que você atrair também refletirão isso. Você não precisa convencer ninguém sobre o seu caminho, só precisa trilhá-lo com determinação.
Quando você começa a se priorizar, algo mágico acontece. Sua energia muda, sua perspectiva se amplia e você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. É como se o universo respondesse à sua decisão de cuidar de si. Jung chamava isso de sincronicidade. Aqueles momentos em que tudo parece se encaixar perfeitamente, como se o mundo conspirasse a seu favor. Mas essa sincronicidade não é obra do acaso, é o resultado de estar alinhado consigo mesmo. A mudança não será imediata, nem sempre fácil. Haverá dias em que você duvidará de si, em que se perguntará se realmente vale a pena. Porém, cada pequeno passo dado em direção à sua autenticidade o aproximará de uma vida mais plena. Jung nos lembrou que o verdadeiro propósito da vida não é evitar a dor, mas encontrar um sentido nela. Quando o sofrimento é encarado com coragem, ele se transforma na ponte para nossa evolução. Hoje, convido você a refletir. Que partes de si mesmo você tem ignorado? Quais emoções, sonhos ou necessidades foram deixados de lado para priorizar outras pessoas? E o que poderia ganhar se ousasse se escutar e dar a si mesmo o que realmente precisa? A resposta a essas perguntas não só transformará a sua vida, mas também o ajudará a descobrir o imenso potencial que existe dentro de você. Quando você começa a ouvir esses sinais internos e a agir em conformidade, algo profundo se transforma. É como se uma porta que sempre esteve fechada começasse a se abrir lentamente, deixando entrar uma luz que você jamais havia experimentado. Essa luz é a sua verdade. Essa versão autêntica de você que sempre esteve aí, mas que talvez tenha sido esquecida pelas exigências do mundo externo. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não é apenas um lugar onde se escondem traumas e medos. Ele também é uma fonte de sabedoria infinita. Dentro dele estão as respostas para muitas das perguntas que você já se fez. Por que certas pessoas parecem sugar minha energia? Por que repito os mesmos padrões nos relacionamentos? Por que sinto que não avanço, mesmo me esforçando tanto? Essas respostas não estão fora de você. Elas estão em seu interior, esperando que você tenha coragem de encontrá-las. Talvez você tenha notado que algumas pessoas, situações ou até lugares despertam emoções intensas em você, como raiva ou tristeza, ou uma sensação de vazio. Jung explicava que essas experiências são reflexos da sua própria sombra. Aquela parte que você reprimiu por não se encaixar na imagem que deseja projetar ao mundo. Mas aqui está o segredo. Essas emoções não são inimigas, são mestras. Elas mostram qual parte de você precisa de atenção, que feridas precisam ser curadas. O processo de integrar sua sombra não é confortável, mas é necessário. Exige que você seja brutalmente honesto consigo mesmo, se olhe no espelho sem julgamentos e aceite todas as partes que compõem o seu ser, até mesmo as que considera menos agradáveis. Porque apenas quando você se aceita por inteiro pode realmente mudar. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta na sua vida como destino. Em outras palavras, tudo o que você nega ou evita enfrentar continuará surgindo de formas diferentes, até que você finalmente decida encarar de frente. Imagine por um momento que você carrega uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma emoção reprimida, um medo não resolvido ou um relacionamento tóxico do qual você se recusa a abrir mão. Essa mochila pesa mais do que você imagina e limita sua capacidade de avançar. Mas aqui está a boa notícia. Você tem o poder de abrir essa mochila, examinar cada pedra e decidir qual delas não precisa mais carregar. Esse ato de soltar é libertador, mas também transformador. Soltar não significa esquecer. Significa aprender com o que você viveu, aproveitar o que for útil e deixar ir o que já não ressoa com quem você é agora. É um ato de amor próprio, uma mensagem clara ao seu inconsciente de que você está pronto para algo melhor. Quando você faz isso, algo surpreendente ocorre. Sua energia muda e, com ela,
sua realidade também se transforma. Jung acreditava firmemente que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Por isso, quando você transforma o seu interior, o exterior inevitavelmente responde. Talvez você note que, ao decidir se priorizar, algumas pessoas ou situações desapareçam da sua vida. Isso não é coincidência, é um realinhamento natural. Relações e circunstâncias que não estão alinhadas com a sua verdade não conseguem se sustentar quando você escolhe viver de forma autêntica. Pode ser doloroso, mas é necessário para abrir espaço ao que é novo. À medida que você avança, coisas curiosas começam a acontecer. As pessoas certas começam a aparecer, relacionamentos que o inspiram e apoiam. Experiências que antes pareciam impossíveis, agora fluem para a sua vida com mais facilidade. Esta é a sincronicidade de que Jung falava. Aquela sensação de que tudo acontece no momento perfeito. Mas para chegar a esse ponto, primeiro é preciso ter coragem para se priorizar. O maior obstáculo nesse processo não são os outros, e sim você mesmo. Aquela voz interna que diz que você não é bom o bastante, que não merece amor ou sucesso, que deve se conformar. Jung chamou essa voz de crítico interno. É uma parte da nossa psique formada ao longo dos anos pelas expectativas alheias, pelas críticas e pelos fracassos. Mas eis a verdade. Essa voz não é você, é apenas um eco do passado. E você tem o poder de silenciá-la, substituindo-a por uma nova narrativa. Quando você começa a se tratar com compaixão, algo maravilhoso acontece. Você passa a confiar mais nas suas decisões, a sentir mais segurança nas suas escolhas e, o mais importante, a acreditar na sua capacidade de criar uma vida que realmente o inspira. Você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz, só precisa da sua. Esse é o verdadeiro sentido de se priorizar, dar-se permissão para ser feliz, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. A vida não foi feita para ser uma luta constante, e sim uma jornada de autodescoberta, crescimento e conexão. Mas para vivenciá-la de forma plena, você precisa estar disposto a olhar para dentro, enfrentar suas sombras e deixar para trás o que já não serve mais. Esse é o legado de Carl Jung, o convite para conhecer a si mesmo, não como você acha que deveria ser, mas como realmente é. Quando você trilha esse caminho, algo extraordinário acontece. Você começa a se lembrar de quem é de verdade, não o papel que desempenha na sociedade, não a imagem que tenta transmitir, mas o seu eu autêntico, esse ser único e valioso que sempre esteve ali, esperando ser reconhecido. E quando você vive a partir desse lugar de autenticidade, não só transforma a própria vida, mas também inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Quando começa a recordar quem realmente é, algo dentro de você se desperta. É como sair de um longo sonho, e pela primeira vez em muito tempo, tudo começa a fazer sentido. Esse despertar não é um evento repentino, mas um processo que se desenvolve a cada pequeno ato de autoexploração, a cada decisão de priorizar e de se escutar. Carl Jung falava da importância da individuação, esse caminho em que você se torna quem realmente é, além das expectativas sociais, das máscaras que carrega ou das influências externas que o moldaram. Porém, esse processo não acontece em linha reta. Muitas vezes parece um labirinto. Você dá um passo à frente, depois 2 atrás, e em certos momentos sente-se completamente perdido. Mesmo assim, até nos momentos de maior confusão, você está avançando, pois cada passo o aproxima mais da sua essência. Você pode enfrentar resistência, não apenas do mundo exterior, mas de si próprio. Aquela parte que se sente confortável com o que é familiar, mesmo que esse familiar não seja o melhor para você. A mente tem uma tendência natural de se agarrar ao conhecido, porque o desconhecido parece assustador. Mas aqui está a grande ironia. Somente ao atravessar o limiar do desconhecido é que encontramos as respostas que buscamos. Jung
acreditava que nossas maiores transformações acontecem nos momentos de maior incerteza, quando somos desafiados a deixar para trás o que achávamos que éramos, para descobrir quem realmente somos. Nesse processo, é fundamental lembrar que você não está sozinho. Embora essa jornada seja profundamente pessoal, ela também é universal. Todos nós enfrentamos nossas sombras, nossas dúvidas e nossos medos em algum momento. E nessa luta compartilhada, há uma beleza que nos conecta à experiência humana em seu nível mais profundo. Ao encarar suas sombras, você não está lutando contra algo externo, mas contra partes de si que precisam ser integradas. Jung dizia que as sombras não são nossas inimigas, mas aliadas, se soubermos ouvi-las. Cada emoção intensa, cada reação exagerada, cada conflito que parece se repetir é um convite para ver além do aparente. É nesses momentos que você pode se perguntar: o que estou ignorando dentro de mim? Que parte da minha história precisa ser reconhecida? Essa honestidade consigo mesmo pode ser desconfortável, mas é libertadora. Ao encarar o que foi reprimido, você descobre que não é tão frágil quanto pensava, que tem a capacidade de suportar sua própria dor, processá-la e transformá-la em algo que o fortaleça. E nesse processo, você recupera o seu poder. Não precisa mais buscar validação em fontes externas, porque encontra tudo o que precisa dentro de si. A verdadeira transformação acontece quando você percebe que as respostas não estão fora, mas dentro de você. Aquela relação que não deu certo, aquele trabalho que não atendeu às suas expectativas, aquela meta que parecia inatingível. Tudo isso não foram fracassos, mas espelhos que refletiram o que você precisava aprender sobre si mesmo. Jung nos ensinou que cada experiência, por mais dolorosa que seja, tem um propósito: ajudá-lo a crescer, evoluir e se aproximar do seu verdadeiro ser. No entanto, crescer não significa que você nunca mais enfrentará desafios. A vida sempre apresentará novas lições, novos obstáculos e novas oportunidades para continuar aprendendo. Mas, quando você aprende a se priorizar, a se ouvir e a confiar em sua intuição, esses desafios são encarados de um lugar de força, não de fraqueza. Isso não significa que o medo desaparece completamente, mas significa que ele já não o paralisa. A intuição, essa voz interior que muitas vezes ignoramos, é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos. Jung acreditava que é através dela que o inconsciente nos guia para o que é melhor para nossa alma. Mas ouvi-la exige prática, porque vivemos num mundo que nos ensina a desconfiar de nós mesmos, a buscar respostas fora, em vez de dentro. Recuperar essa confiança na própria intuição é um ato de rebeldia e amor próprio que tem o poder de transformar a sua vida. A cada vez que você escolhe priorizar a si mesmo, fortalece essa conexão com a intuição. Começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Uma sensação, um pensamento insistente, uma emoção que surge do nada. Não são coincidências, são sinais do seu inconsciente, lembrando-o de que você está no caminho certo. E quando aprende a ouvir esses sinais, descobre que não anda às cegas. Existe uma bússola interna que sempre esteve ali, esperando que você confiasse nela. Ao confiar na sua intuição e seguir essas mensagens interiores, sua forma de vivenciar a vida se transforma radicalmente. Decisões antes complicadas fluem com mais clareza. As oportunidades que você procurava começam a se manifestar. E o mais importante, você sente uma conexão mais profunda consigo mesmo. Essa conexão não é algo externo que você precise buscar. Ela sempre esteve ali, apenas esperando que você parasse tempo suficiente para reconhecê-la. Jung ensinou que o relacionamento mais importante que podemos cultivar é aquele que temos conosco. Ainda assim, no mundo de hoje, é fácil esquecer disso. Passamos tanto tempo tentando corresponder às expectativas dos outros, encaixar-nos em moldes impostos, que raramente nos perguntamos: o que eu realmente quero? O que eu preciso para me sentir realizado? Essas perguntas, embora simples,
tem um poder imenso. A plenitude não se encontra na perfeição nem na aprovação dos outros, mas sim na autenticidade. Ser autêntico significa estar disposto a encarar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que preferimos esconder. A sombra, como Jung chamava, não é algo que devamos temer, mas sim compreender. Cada parte da nossa sombra carrega uma lição, um fragmento de sabedoria que pode nos ajudar a crescer. Para acessar essa sabedoria, precisamos olhar para dentro com coragem e curiosidade. Talvez você sinta que certas emoções, como raiva, tristeza ou culpa, são coisas que devem ser evitadas ou reprimidas. Mas essas emoções não são inimigas, são mensageiras. Elas nos dizem que algo dentro de nós precisa de atenção. A raiva pode indicar que seus limites foram violados. A tristeza pode revelar o quanto você valoriza algo que perdeu. A culpa pode mostrar de forma mais profunda as consequências das suas ações. Jung nos lembrava de que essas emoções não são o problema. Ignorá-las, sim, é que é. Quando você decide priorizar, começa a mudar essa narrativa. Em vez de ver suas emoções como algo que deve ser controlado, você as vê como aliadas que o ajudam a se entender melhor. Essa mudança de perspectiva é fundamental para a cura emocional. Você não pode curar o que não está disposto a sentir, mas quando se permite vivenciar plenamente suas emoções, sem julgamento ou resistência, algo em você se liberta. A libertação emocional não é um ato instantâneo, é um processo que exige tempo e paciência. Há camadas de sentimentos e experiências acumuladas ao longo de anos, e cada uma delas merece ser explorada com cuidado. Às vezes, esse processo pode ser desconfortável ou doloroso, mas é profundamente restaurador. A cada vez que você escolhe enfrentar suas emoções, em vez de fugir delas, dá mais um passo rumo à sua autenticidade. Priorizar também significa aprender a estabelecer limites claros. Jung acreditava que nossos limites não apenas protegem nossa energia, mas também refletem o quanto valorizamos nossa vida. Toda vez que você permite que alguém ultrapasse seus limites sem consequências, envia ao seu inconsciente a mensagem de que suas necessidades não são importantes. Quando, porém, você aprende a dizer não com firmeza e amor, está afirmando seu direito de viver uma vida em consonância com a sua essência. Esses limites não são muros para manter as pessoas de fora, mas sim uma forma de proteger aquilo que é mais importante para você. Ao estabelecer limites, você não só cuida do seu bem-estar emocional, mas também ensina aos outros como devem tratá-lo. Isso pode ser especialmente desafiador se você está acostumado a colocar as necessidades alheias à frente das suas, mas é um ato essencial de amor próprio. O processo de priorizar não significa deixar de cuidar do próximo ou se tornar insensível. Muito pelo contrário, significa que você passa a cuidar a partir de um lugar de abundância, em vez de esgotamento. Quando você está em paz consigo mesmo, tem muito mais a oferecer aos outros. Jung dizia que só quando somos autênticos podemos construir conexões genuínas. E as relações que florescem a partir dessa autenticidade são profundas, significativas e transformadoras. À medida que você avança nesse caminho, perceberá que algumas relações mudam. Algumas se fortalecem, outras se dissolvem. Isso pode doer, mas também é necessário. As pessoas que estão alinhadas à sua verdade permanecerão, enquanto as que não estão seguirão outro rumo. Esse processo é natural e faz parte de sua evolução. O mais poderoso em se priorizar é que, ao fazê-lo, você inspira os outros a fazer o mesmo. Sua coragem para viver a partir da sua autenticidade gera um efeito dominó. Aqueles à sua volta começam a questionar suas próprias vidas, a buscar sua verdade e a tomar decisões que os aproximem de sua essência. Esse é o poder da autenticidade. Não apenas transforma sua vida, mas também o mundo ao seu redor.
Quando você decide dar prioridade ao seu bem-estar emocional, abraçar sua autenticidade e enfrentar suas sombras, inicia uma mudança profunda não apenas na sua vida, mas também na vida de todos ao seu redor. Esse caminho não é fácil, mas as recompensas são extraordinárias. Você recupera sua energia, clareza e propósito. Passa a experimentar uma realidade que reflete quem você realmente é. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira transformação não acontece evitando os desafios, mas sim enfrentando-os com coragem. Ao se priorizar, você se dá permissão de deixar para trás o que não ressoa mais com você, construir relacionamentos mais autênticos e viver a partir de um estado de plenitude. Esse não é apenas um presente para você, mas para o mundo, porque quando vive a partir da sua verdade, inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Imagine o impacto que isso pode ter ao compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvi-la. Talvez alguém em seu círculo esteja lutando com a própria sombra, preso em padrões que não entende ou se sentindo desconectado de si. Este conteúdo pode ser a fagulha que o leve a iniciar seu próprio caminho de cura e autodescoberta. Por isso convido você a fazer parte desta missão. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Deixe seu comentário aqui embaixo e conte-me como as ideias de Jung impactaram a sua vida, ou que ação você está disposto a tomar para priorizar e curar a si mesmo. Cada vez que você interage com este conteúdo, comentando, compartilhando ou se inscrevendo no canal, ajuda esta mensagem a chegar mais longe e a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dela. Lembre-se de ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma comunidade em que a reflexão, o autoconhecimento e a autenticidade sejam pilares para transformar nossas vidas. E com isso, o mundo que compartilhamos. Obrigado por fazer parte desta jornada. Este não é o fim, mas o começo de algo maior. A vida está chamando você para se lembrar de quem é e viver de acordo com a sua verdade. A mudança começa em você. Nos vemos no próximo vídeo.